A paz do Senhor, nós estamos iniciando mais um programa Caos, Deus está no controle, e hoje nós vamos falar sobre o Ministério Jovem. Nós estamos aqui com o nosso pastor Marcos Vinícius, líder do Ministério Jovem Regional, e nós vamos começar esse assunto. Nós vamos orar primeiro, tá? E logo após nós vamos cantar um louvor. Feche teus olhos comigo em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por mais um momento do programa Caos. Nós estamos aqui para aprender um pouco mais, que o Senhor fale aos corações desses jovens, Senhor, através de nós, nos dê sabedoria, entendimento. Abençoa o pastor Marcos Vinícius estar conosco aqui, para que possamos ter, assim, o melhor aproveitamento. Nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Nós estamos aqui para falar sobre Ministério Jovem, não é? E estamos com o pastor Marcos Vinícius. Faça a sua apresentação para nós iniciarmos a nossa conversa. Paz do Senhor, meus amigos, meus irmãos. É um prazer estar aqui para conversarmos um pouco a respeito do Ministério Jovem. Bom, eu sou Marcos Vinícius, pastor Marcos Vinícius, como falou nosso Cláudio. Sou pastor da IAP de Austino, Batuta, e da IAP de Largo dos Peixes também em Austino. E somos líderes do Ministério Jovem do Rio de Janeiro. E é um prazer estar aqui com vocês para junto conversarmos um pouco a respeito desse assunto tão importante que é a juventude de maneira geral. Amém. Então, vamos falar um pouco sobre o Ministério Jovem. E quando a gente fala de jovem, é complicado, né? Verdade. Na visão das pessoas. Então, jovem, a gente pensa muito na questão de compromisso, né? E a gente precisa, assim, procurar entender, outros não entendem, outros acham que eles não estão fazendo o que deveria fazer, né? Qual a sua visão, assim, a respeito do compromisso hoje do jovem na igreja, com a demanda toda que ele tem hoje em dia? Como é que está o compromisso do jovem hoje na igreja? Assim, é interessante essa tua pergunta, porque é algo que nós vemos ao longo do tempo vendo que acontece. A grande maioria das pessoas acreditam que o grande problema da igreja é o jovem. Que só jovem peca, que jovem não ora, que o jovem não tem compromisso, né? E ele é sempre execrado, né, dessa forma. Mas quando eu olho de experiência e que eu vejo, não é dessa forma, né? Eu vejo jovens, na sua grande maioria, que tem compromisso com Deus, jovem que ora, jovem que participam e efetivamente. Um dia desse eu conversando com um jovem e ele falou assim para mim, Cláudio, o meu pai, ele é engraçado. Eu falei, por quê? Ele me chama para orar. E a gente vai orar em família, eu, minha irmã, meu irmão e ele.
e minha mãe. E aí o meu pai começa a orar em coletivo e ele leva 1h30 para orar. Mas a gente não leva 1h30 para orar. Eu levo 20 minutos, 10 minutos para orar. E quando acaba de orar, o meu pai fala, você não orou. Porque geralmente o que as pessoas mais velhas pensam? Que o jovem tem que orar o tempo dele. Que ele tem que ler a Bíblia no tempo dele e que ele tem que ter o compromisso como ele tem. Quando o tempo do jovem é diferente do nosso. A ideia do jovem de tempo é bem diferente do nosso. E a gente quer exigir que ele tenha o mesmo tempo de oração que a gente tem, que ele tenha o compromisso como a gente tem. Por exemplo, a gente fala assim, vamos fazer isso aqui. Eu já falo, vamos fazer. Mas o tempo dele é diferente do meu. E quando eu não respeito o tempo do jovem, e eu quero que o tempo dele seja no meu tempo, o jeito dele seja no meu, então eu vou falar o quê? Ele não tem compromisso. Mas vamos pensar um pouco, Cláudio. Quando nós olhamos a igreja em todo o seu funcionamento, ela depende muito do jovem. Sim. É o jovem que toca, é o jovem que canta, o jovem prega. Estamos vivendo um tempo de pandemia. Quem é que está comandando as lives? Quem é que está lá fazendo acontecer? É o jovem. Mas aí, as pessoas falam, o jovem não tem compromisso. Então, há uma grande contradição nisso. Então, temos que aprender a respeitar o quê? O tempo do jovem. E a maneira do jovem orar, o tempo dele orar, o tempo dele ler a Bíblia, o tempo dele estar fazendo as coisas. Dessa forma, nós vamos ter o quê? Nós vamos ver que, na realidade, esse jovem tem compromisso, mas da maneira dele e do jeito dele, e não do nosso. Então, os jovens não perderam o compromisso, né? Na Não. verdade, existe uma geração que está trabalhando de uma forma e precisa entender essa forma de trabalho, né? Sim. Como eles atuam. Sim. Né? O jovem, ele trabalha mais no tempo dele, na forma dele, né? Que é diferente da época que era, quando nós éramos mais jovens, né? Hoje, o tempo dele é de outro e nós temos que respeitar isso. Como pastor de igreja, nós temos visto isso, né? Nós temos visto jovens trabalhando. Foi nesse tempo de pandemia, nossos líderes jovens lá na igreja do Batuta, eles tentaram fazer lá algumas lives com eles e não conseguiram. E alguém falou assim, é porque eles não têm compromisso. Não era. Porque em todo o tempo em que a igreja não estava aberta, foram eles que fizeram as lives. Em todo o tempo a gente entrava lá, eles estavam lá num grupo de oração. Todo o tempo que a gente ia lá, eles estavam botando estudo bíblico, fazendo seus estudos bíblicos. Então, eles podem não ter feito a live lá, entrado lá no bate-papo como eles queriam, mas eles estavam lá participando e fazendo com que a igreja acontecesse. E a igreja acontecia por quê? Aconteceu por quê? Foi mantido por quê? Por causa que eles estavam lá. Então, há um compromisso. Há um compromisso. Há um compromisso. É verdade. E existe assim, se a gente olha a sua fala inicial, né, diz tudo, né? Eles estão presentes em tudo. Eles estão trabalhando e a gente muitas das vezes está observando o que eles estão fazendo na adoração, né? Agora eu trabalho com jovens também há muito tempo e a gente percebe que a gente está aprendendo ainda a lidar com os jovens, né? Verdade. Porque assim, desse pouco período que jovens adolescentes, sempre trabalhei com eles, a gente percebe grandes mudanças em pouco tempo, de gerações. Eu peguei 2 gerações de jovens totalmente diferentes, e até falo com eles um pouquinho assim. Mas a gente percebe que a gente, na verdade, não é a cobrança, é a maneira certa da gente entender, fazer essa leitura nova e encaixar eles nos lugares certos, e a igreja tem uma compreensão mais ampla. Com isso aí, a gente parte para uma outra pergunta, que é justamente o conflito de gerações. Porque assim, você falou do pai, né? É interessante esse troço do pai, porque o pai, ele ora, está acostumado com um ritmo e o filho com outro, né? Mas por que nós temos esse conflito? É uma pergunta interessante, né? Porque nós esquecemos. Sabe do que nós esquecemos? Que nós já fomos jovens. É verdade. Geralmente, esse que cobra muito do jovem, ele esquece que ele foi jovem.
E que quando ele era mais jovem, ele também não orava o tempo que ele ora hoje. É verdade. Que ele não lia como ele lê a Bíblia hoje. Mas ele quer cobrar hoje dos jovens uma coisa que ele nem fazia lá atrás. Então, vai haver o quê? Um conflito de geração. Porque eu quero que o jovem dessa geração seja como eu sou agora. Eu quero Mudou, que... né? Não tem sentido. Exatamente. E quando o quê? O tempo mudou. Foi mudado. Essa geração é uma geração diferente da nossa. Você pega, por exemplo, no nosso tempo, no meu tempo lá de juventude, um pastor falava alguma coisa, se ele falasse assim para mim, olha, para a minha geração, o sábado é o dia do Senhor, você tem que guardar. Para mim bastava. O pastor falou. O pastor falou. Essa geração ela vai falar assim, mas por que é o dia do Senhor? Será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Alguns olham isso com falta de respeito. Não é falta de respeito. É uma juventude que quer mais informação. Questionadora, né? É uma juventude questionadora. E aí alguns vão falar assim, não, é porque isso é um questionador, né? Isso é um questionador. Eu sou pastor de 2 igrejas e alguns me chamam de tio. Interessante. Né? Para alguns é falta de respeito. Eu não vejo como falta de respeito. É a maneira dele me chamar e ele me chama Que com pode ser um respeito. absurdo para os outros, né? Que pode ser um absurdo para o outro. Só Mas um essa pastor? geração Sim. trata dessa forma, isso não quer dizer que é de respeito. E aí vai haver aquele choque de geração. Porque esse mais velho não quer aceitar isso. Né? Então, qual é a maneira dele ver isso? Ele vai falar que o jovem não tem compromisso, ele vai falar que o jovem não quer nada, ele vai falar que o jovem não tem jeito. E uma outra coisa, Cláudio, sabe que é um dos grandes problemas? A grande maioria de nós não se atualizamos para lidar com a geração que nós temos hoje. É uma geração que ela quer conteúdo. Não é uma geração que você dá qualquer coisa para ela e ela aceita. É uma geração que ela tem um Google, que você dá uma informação Ela vai lá, e ela vai lá na hora. e ela pesquisa. E ela pesquisa. Então, ela quer qualidade. Ela quer informações, mas quer com qualidade. Ela quer uma mensagem, mas quer uma mensagem que prende ela. Sim. E muitos de nós não se preparamos para isso. Então, é mais fácil eu não me preparar para eles e dar uma desculpa de que eles não querem nada. É verdade. Então, a gente precisa observar mais. Para a gente poder... porque eles têm a oferecer. A gente já falou nisso, é óbvio que eles têm para oferecer. Mas eu acho que, às vezes, o jovem, ele também se sente acuado, você não acha? Sei que você é pastor de 2 igrejas também. Ele não se sente assim um pouco triste pela visão que a igreja tem dele? Bastante. Né? Em geral, em regra geral, é o que nós estamos falando, conversando aqui. A visão da igreja a respeito do jovem é que ele é um jovem que não quer nada. E engloba todos eles. Né? Quando se olha em quem dá trabalho, o jovem. Vamos orar, olha, vamos orar aqui pelos ministérios, mas primeiro vamos começar pelos jovens. Né? Quem peca mais? Os jovens. Quando você vai na Bíblia, aí João ele fala o quê? Ele fala assim, ó, todos nós somos pecadores. Isso. Não é só o jovem. Todos nós pecamos. E a cobrança cai muito para cima deles em detrimento disso. E essa cobrança acaba causando em muitos deles traumas. Né? Traumas. Porque eles crescem com essa cobrança excessiva em cima deles. Ficam tímidos. Exatamente, ficam tímidos. Exigem deles coisas, às vezes, que nem é para o tempo deles e não está na hora deles. Não está no momento deles. E com isso acaba reprimindo esse jovem que lá na frente seria alguém que, se fosse preparado melhor, discipulado melhor e compreendido melhor, daria para a igreja e para a sociedade uma resposta melhor. Sim. Geraria muito mais, esse jovem iria gerar coisas muito melhores do que está gerando agora. Teria mais firmeza, né? Exatamente, teria mais firmeza. A ideia é, o jovem é fraco. Sim, é o que você fala, né? Esse é o pensamento, o jovem é fraco. Mas quando você vai em João, capítulo 2, do 12
ao 14, ele vai falar assim, olha o que a Bíblia vai falar, jovem, sois forte. É. A Bíblia fala que o jovem é forte, mas a outra geração antes dele, fala que ele é fraco. A Bíblia fala assim, ó, tu és jovem, João vai falar, jovem, tu és forte porque já venceste o maligno. Quando a geração vai falar, não, a igreja vai falar, não, ele não é forte, ele não consegue vencer o maligno. Então, há duas falas, há daquele que diz que o jovem não é forte e que ele é fraco e não vence o maligno. E há da Bíblia, que diz que o jovem é forte, sim, que já venceu o maligno e que guarda a palavra dele. Eu prefiro ficar com a palavra. Amém. É interessante a tua fala, né? Então, jovem, você é forte. Amém. Não porque eu estou falando, não porque o pastor Cláudio concorda, mas porque a palavra de Deus diz, tu és forte, jovem, já venceste o maligno. E tu guarda a palavra de Deus. É isso que faz o jovem forte. Então, qualquer palavra contrária dessa, não aceita. Fica com a Bíblia. Jovens, tu é forte. Amém. É interessante a gente fazer uma comparação de gerações e a gente entender algumas coisas, né? Essa geração que a palavra do pastor bastava, que é isso, né? O pastor falou, então é isso, né? É diferente dessa geração que nós estamos vivendo hoje, que é uma geração que partiu para a faculdade, na sua grande maioria, se eu contar da minha igreja, a grande maioria. E no tempo mais antigo não se tinha oportunidade. Então o papo ficou mais aberto. Hoje você vai conversar com um adolescente, você tem condições de falar sobre assuntos mais amplos, não é? Na necessidade dele. Antes, por exemplo, a gente não falava certos assuntos. Então a necessidade desse jovem mudou. O jovem hoje precisa dialogar mais. Sim. Né? Precisa de um espaço melhor. E como você falou, eu peguei aqui, de dar respostas melhores. Exatamente. É isso que a gente precisa, né? Exatamente. Hoje, quando nós vamos nas nossas igrejas, eu vou pegar aqui a igreja em que nós pastoreamos, eu tenho lá advogados, jovens advogados. Eu tenho lá jovens engenheiros. Quando, na minha geração, dificilmente nós teríamos. E esse jovem, ele vai exigir o quê? Um conteúdo melhor. O nível aumentou? O nível aumentou. Então, a exigência dele vai ser... Ele está errado? Não, ele não está errado. Ele quer uma palavra com uma qualidade melhor. O mundo está cobrando dele. Exatamente, o mundo está cobrando dele. E qual tem que ser a resposta da igreja? Eu, Marcos Vinícius, pastor, como líder, eu tenho que voltar a estudar, se esse é o caso. Eu tenho que sentar numa sala de aula lá para fazer... a antiga FATAP, né, que é a CETAP agora, se eu não fiz, eu tenho que sentar lá para fazer, se eu já fiz a pós-graduação, eu tenho que fazer cursos que a Igreja Adventista da Promessa oferece bastantes, mas aí eu não quero fazer. E aí eu não consigo, então, dar o conteúdo que esse jovem quer. Precisa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar a desculpa de que ele é exigente, de que ele não quer, de que o problema está nele. Quando, numa boa parte, igreja, o problema não está no jovem, está na gente como líder. Você falou uma coisa muito, muito interessante aí, Cláudio, sobre espaço para eles, sobre um lugar onde eles possam se sentir bem, né? Uma sala, por exemplo, na escola bíblica, você tem uma sala adequada para ele, onde você tenha lá, onde o professor que vai usar essa sala tenha lá material para que venha dar conteúdo para ele. Mas, geralmente, o que a gente tem? Uma sala com cadeiras, e mais nada. E esse professor que vai lá, vai dar aula para esse cara, nem sempre tem a linguagem dele. Ainda está na forma antiga. Ainda está na forma antiga. E aí, mas o que eu vou falar? Ele não gosta de escola bíblica. É verdade. Ele não gosta de escola bíblica. Pô, calma aí. Eu vou fazer o nosso... Hoje, graças a Deus, está mudando, né? Eu trabalho com jovens já há uns 20 anos, e no começo eu tinha que pregar de terno e gravata em algum lugar para jovem. Pô, você vai pregar de terno e gravata para o jovem, vai inibir ele. Para alguns vai falar assim, não, mas isso não interfere. Interfere sim. Distancia. Distancia. A linguagem que você vai usar, né, para o jovem é uma. Né? Então, todo esse cuidado
nós tendo todo esse cuidado, você vai despertar um interesse maior nele. Ele vai ter um interesse maior por você. Ele vai te ver como alguém que ele pode confiar, como alguém que tem uma linguagem dele. Pode contar as coisas. Pode contar as coisas. Né? Porque você não vai execrar ele. E quando você vai chamar a atenção dele, você vai respeitar ele apesar da idade dele. E ele vai te respeitar. E ele vai te respeitar, porque você respeitou ele. E dessa forma a gente vai ter jovens muito melhores do que nós temos hoje. Interessante essa aí, porque você me fez pensar o seguinte: nós que temos mais experiência, passamos um pouco mais, e aqueles que têm mais experiência ainda, deveríamos pensar nesse assunto com mais cuidado, porque já passamos por isso. Verdade. Não é? No entanto, a gente pensa ao contrário. A gente quer cobrar de uma geração que está pegando experiência. Eu quero aproveitar esse momento para a gente falar sobre a espiritualidade, que é muito criticado. Eu vejo jovens que, na casa de Deus, que têm a preocupação, é interessante isso, eles se preocupam em buscar a Deus. E eles até sabem que não estão conseguindo. Bem, eu penso assim, se eles sabem que não estão conseguindo, é porque existe a preocupação. Né? Porque se você tem preocupação com alguma coisa que você não está conquistando, é porque você tem essa preocupação. Né? Então, eles têm a preocupação, eles não sabem ainda. Então, essa parte espiritual também pesa sobre nós, que achamos que a igreja é um pacote só, e que precisa ser atendido da mesma forma. E não é. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a busca de Deus, o jovem buscando a Deus. Quais as formas que você tem tentado trabalhar, descobrir, para que esses jovens alcancem? A igreja ela está com um pensamento e com um lema, né? E nesse lema tem um avivamento, né? Tem a missão, tem o compromisso, tem um avivamento. E quando eu olho para o jovem hoje, eu vejo jovens que têm intimidade com Deus. Eu não conheço um, eu conheço dezenas de jovens que têm sim sua intimidade com Deus, que têm sim seu momento de devocional com Deus, que têm sim seu momento de intimidade com Deus. Eu não vejo o jovem hoje, pelo menos o jovem adventista, ao qual eu tenho acesso, começar o culto, eles tocarem e quando entrar a mensagem, eles saírem para fora. Eu vejo esses jovens ficando lá e ouvindo a palavra de Deus. Se isso não for espiritualidade, eu quero que me diga então o que é. Eu vejo esses jovens, na sua grande maioria, adventista, eles estão preocupados, quando tem o nosso cultão que a gente fala jovem, ele fica lá hábito, rapaz, que palavra que vai vir hoje? E às vezes a gente até pega pesado que o couro desce, e ele chora, e ele está lá. É porque ele está preocupado. Porque ele está preocupado. Mas alguém, Cláudio, pode falar assim, não, mas ele chora e sai dali e vai fazer. Você está lá com ele para saber se ele saiu dali e foi fazer alguma... Os conflitos dele, né? Exatamente. E aí a gente mede a espiritualidade do jovem pela idade dele. Paulo vai falar assim para Timóteo, Timóteo, que ninguém despreze a tua juventude. Nós encontramos vários jovens na Bíblia, exemplos de jovens, que eram espirituais, que tinham intimidade com Deus. Eu fico olhando o povo quando sai do deserto. É uma geração que sai do deserto, e essa geração ela tem uma promessa de herdar a terra. Essa geração, depois de 3 meses de caminhada, chegou a hora de entrar na terra prometida. 12 é enviado, volta os 12. Dos 12, 2 é jovem. Qual foi que falou que dava para entrar? O jovem, né? Então quem era mais espiritual ali? A visão, né? Quem tinha? Foi Josué e Caleb, os 2 jovens. A partir de então, aquela geração recebe uma sentença. Nenhum de vocês entrará na terra prometida. De 20 anos para cima não entra, de 20 anos para baixo. Opa, então só jovem vai entrar na terra prometida. Era para dar tudo errado. Era para dar tudo errado. Tudo errado. Agora essa geração vai ser liderada por quem? Por jovem. É jovem que vai liderar a conquista de Canaã, cara.
É jovem quem vai derrubar as muralhas. Muito legal. É jovem quem vai fazer tudo isso. É jovem quem vai instituir o culto agora na nova nação. Isso. Quem entra na terra prometida não são os anciões, é os jovens. Quando nós vamos ver na Bíblia, nós encontramos Daniel na Babilônia. E Daniel era um jovem, e lá ele dá exemplo. Quando nós encontramos Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles eram prefeitos na cidade, e eram jovens, e eram servos de Deus. E ficaram como exemplo. Não eram homens espirituais? Sim. Hoje, nosso contexto também é o mesmo. Temos jovens e eles são espirituais. Temos jovens e eles se interessam, sim, pela espiritualidade deles e pela espiritualidade da igreja. Então, é o momento de nós abraçarmos esses jovens e reconhecer o tempo deles, a hora deles, e saber que esse jovem ora, que esse jovem quer Deus e que esse jovem quer conteúdo e cabe a nós dar a ele aquilo que eles pedem. Amém. Muito legal esse papo aqui, porque a gente precisa abrir a mente para entender o papel do nosso jovem. Eles são o futuro da igreja. Verdade. Eles são os pastores, eles são as pessoas que vão conduzir a igreja, vão estar liderando, e nós precisamos dar um pouco mais de atenção. Nesse sentido, eu queria que você desse 2 recados, eu falei diferente com você. Um recado para o pastor, você como líder de jovens, e um recado para o jovem. Pode ser? Dá esses 2 recados aí. Com certeza. Meu amigo pastor, companheiro de ministério, valorize esse jovem que você tem aí. Porque ele tem interesse. Dê conteúdo. Dê a ele a oportunidade em que ele vai te provar que ele quer Deus, que ele gosta de Deus e que ele quer viver uma vida séria com Deus. Invista no seu jovem e você terá um bom retorno. Falo isso de experiência própria. Então, meu amigo pastor, olha esse jovem que está aí contigo com muito carinho, ok? A você, jovem, você é forte, como diz João. Você é forte porque você já venceu o maligno, que a palavra de Deus está em você. Que você possa, a cada dia mais, se interessar na sua vida com Deus. Jovem, conquiste, estude, seja médico, seja advogado, seja empresário, corra atrás dos seus sonhos, mas faça uma coisa também, não despreze a sua juventude, entrega ela a Deus, dedique sua vida a Ele, e aí você será feliz. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor continue usando a vida de vocês, que o Senhor usa para abençoar nossas vidas. Muito obrigado. Amém. Vamos orar? Queria aproveitar aqui para você fazer essa oração para a gente. Amém. Eu convido você agora a estar entrando em oração comigo. Eterno e soberano Deus, nós queremos te agradecer por esses momentos que aqui passamos com o pastor Cláudio e toda a equipe, onde nós conversamos um pouco a respeito da juventude da sua igreja. Juventude essa que foi comprada pelo teu sangue. O Senhor morreu por elas. Juventude essa que tem dedicado as suas vidas a ti, Senhor, e que muitas vezes é incompreendida. Que o Senhor continue abençoando essa juventude, abençoando a liderança da juventude da tua igreja, para que tenhamos uma juventude forte, compromissada contigo a cada dia. Que nós, líderes, pastores, possamos valorizar a juventude, possamos dar a eles o conteúdo que ele precisa, possamos compreendê-los, que possamos sim puxar a orelha quando precisar, mas acima de tudo, dar carinho, compreensão e que teu Espírito Santo possa os fortalecer a cada dia. Faz dessa juventude, Pai, uma juventude cada vez mais forte, que venha impactar essa geração em que ela está inserida. Nós te pedimos, Senhor, desde já e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Nós acabamos de encerrar mais um programa Caos e falamos sobre jovens. Que você possa compartilhar esse vídeo com outros jovens, para que os jovens da sua igreja sejam alcançados. E que você tenha uma semana abençoada. Curta, compartilhe, se inscreva. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Nunca
vi um justo mendigar o pão, nem sua descendência perecer. Deus sempre tem o escape em suas mãos. Deus sempre tem resposta ao que crer. O que não vejo com os meus olhos naturais, a minha fé vai me dar forças para enxergar além. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última resposta vem de Deus. A última palavra vem de Deus. A última palavra, a última resposta, a última palavra, a última resposta vem de Deus, vem de